Paz do Senhor Jesus. Quero, nessa noite, em primeiro lugar, agradecer ao nosso presidente, pastor Oídes, por essa oportunidade que muito me honra, de esta noite poder ministrar aos irmãos a palavra de Deus. Quero agradecer a ele também pelo carinho, pelo cuidado que o pastor Oídes tem tido com a minha família, com o meu ministério. E eu queria dizer ao senhor, pastor, que o senhor, a pastora Neuza e toda a sua família tem um lugar de duplicada honra no meu coração e no coração de toda a minha casa. Obrigado, pastor. Quero abraçar o pastor Samuel, nosso primeiro vice, pastor Eliseu, pastor Lucas, pastor Luiz, que é um bom amigo, um grande amigo, de maneira que o meu coração está feliz essa noite. Eu sei que os irmãos estão numa campanha que seria uma campanha de projeção para 2016. E hoje à tarde, enquanto eu orava, o Espírito Santo pôs ao meu coração, e eu quero trazer aos irmãos uma palavra muito simples, nada que você já não tenha escutado, nada que você já não saiba, mas a palavra que eu quero trazer hoje é alguns conselhos, talvez aqui uns 2 ou 3 conselhos, para que 2016 seja um ano de honra na sua vida. Eu quero trazer a você alguns conselhos, essa talvez seja a melhor expressão, para que 2016 seja o melhor ano da sua vida. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 15. Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Se você achou, diga achei. Está escrito assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Muito obrigado. Tem um adágio por aí que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas a gente sabe que isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um engano. Até porque a palavra de Deus, em Provérbios 11:14, a Bíblia diz assim: na multidão de conselheiros há segurança. E Provérbios 15:22, a Bíblia diz que onde não há conselhos, os planos se frustram. Onde não há conselho, os projetos fracassam. Mas onde há conselho, os projetos são estabelecidos, os projetos se firmam. Então, a verdade é que um conselho da parte de Deus sempre é bem-vindo para que a gente possa caminhar por um caminho de bênção, por um caminho de vitória. Mas antes de trazer para você isso, alguns conselhos, eu penso que é importante a gente fazer algumas considerações antes de entrarmos propriamente nisso. A Bíblia diz em Gênesis 1:26 que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus em nós não tem nada a ver com os traços físicos. A imagem e a semelhança de Deus em nós não tem nada a ver com determinados órgãos do nosso corpo que caracterizam, por exemplo, os nossos sentidos naturais com os quais nós interagimos com este mundo. Na verdade, a imagem e a semelhança de Deus em nós tem a ver com o fato de que Deus colocou 3 faculdades na nossa alma. Existem 3 faculdades dentro de nós que caracterizam a imagem e a semelhança de Deus na nossa vida. A primeira faculdade é uma faculdade chamada intelecto, isto é, a capacidade que nós temos de pensar, a capacidade que nós temos de raciocinar, a capacidade que nós temos de inferir, de processar sobre uma determinada coisa. A segunda faculdade que Deus pôs na nossa alma é a sensibilidade, é a capacidade que a gente tem de sentir,
é a capacidade que a gente tem de se emocionar, é a capacidade que a gente tem de se comover. E a terceira faculdade que Deus colocou na nossa alma, como sendo a imagem e a semelhança dele em nós, é a vontade, é a volição. Na verdade, a volição não é nem propriamente a vontade, mas é o ato que determina a vontade em alguma circunstância ou em alguma situação. Mas a vontade é a capacidade que a gente tem de escolher, é a capacidade que a gente tem de decidir, que a teologia cartesiana chama isso de livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que Deus nos deu. Agora, por que é que Deus deu isso para a gente? Deus deu isso para nós, para que eu e você pudéssemos determinar sobre o nosso futuro. Deus deu isso para nós, para que nós pudéssemos ser gestores da nossa história. Deus fez isso comigo e com você, para que nós pudéssemos ser os construtores da historicidade da nossa vida. Então, quando você olha para a Bíblia, você percebe que Deus, Ele tem projetos com cada um de nós. E qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Que nós sejamos abençoados. E a palavra abençoar significa autorizado para prosperar. O propósito de Deus para nós é que nós sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida. E qualquer estudante da Bíblia, qualquer pessoa que tem um mínimo de familiaridade com a palavra de Deus, é capaz de construir uma cadeia de versículos que venham provar de maneira peremptória essa verdade, de que Deus tem projetos e Deus quer que nós sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida. É por isso que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 29:11, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É por isso que Isaías 1:19, Deus diz assim: se vocês quiserem me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. É por isso que Salmo 1 diz lá: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É por isso que Isaías 64:4, irmãos, diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, a Bíblia está cheia de verdade, de que a bênção de Deus, ou o agir de Deus, é a vontade dele para nós, a prosperidade da gente. Só que a prosperidade de Deus está ligada às nossas atitudes. A prosperidade de Deus está condicionada a determinados posicionamentos que a gente tem que estabelecer para a nossa vida. A verdade é que a bênção de Deus anda de mão dada com as nossas atitudes certas. Se a gente faz o que é certo, a bênção de Deus vem. Se a gente faz o que é errado, a gente bloqueia, ou pelo menos interrompe por um tempo a bênção de Deus na nossa vida. Então a grande verdade é que eu e você somos os fatores determinantes da bênção de Deus. Sou eu quem determino a bênção de Deus sobre a minha vida através das minhas atitudes, através das minhas ações, através da minha maneira de viver. É por isso que quando Deus recolhe Moisés e coloca Josué diante do povo, Deus faz uma lista de observações para Josué, e Deus vai dizendo coisas que Josué tinha que fazer, e aí Deus fecha essas observações, essas admoestações, esses conselhos que Deus deu a Josué, dizendo assim: se você observar isso, você fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. O que Deus está dizendo? É você quem faz prosperar o seu caminho, é você que age para que você seja bem sucedido na vida. Então nessa noite eu vim aqui dizer para você algumas coisas que você pode fazer, alguns posicionamentos que você pode tomar, e em resposta a isso, Deus pode abrir o céu sobre a sua vida e realizar coisas extraordinárias e sobrenaturais para você. E é interessante que, quando você lê a Bíblia, nisso que eu estou falando, quando Deus rechaça Israel, lá no livro de Jeremias,
Quando Deus começa veementemente rechaçando Israel pela sua rebeldia, Deus olha para Israel e diz assim: tudo isso aconteceu por culpa de vocês mesmos. Deus disse: vocês são os responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo com vocês. Então isso significa que nós não estamos excluídos da nossa responsabilidade em relação à bênção de Deus. Por isso eu vou te dar alguns conselhos. É claro que tem vários. Eu não estou aqui tomando aqui uma arrogância, dizer são esses aqui. Esses são alguns. E tem alguns que eu considero tão importantes que ao longo desse ano eu falei várias vezes para os irmãos lá na igreja que eu pastoreio. Muitas vezes eu falei algo sobre isto para eles. Mas vamos lá. Primeiro, se você quer ter um 2016 de honra, se você quer ter um 2016 de vitória para a sua vida, em primeiro lugar, aproveite as oportunidades que a vida traz para você. Aproveite as oportunidades que a vida vai trazer para você. Irmão, como é que uma pessoa vai ser bem-sucedida na vida? Como é que uma pessoa vai ter sucesso na vida se ela vive jogando fora oportunidade? Se ela vive desperdiçando oportunidade? Como é que uma pessoa vai ter vitória na vida se ela vive dando bico na oportunidade? Tem gente que chega e diz assim: a vida é madrasta comigo, porque para mim tudo é difícil. Não é a vida que é madrasta, não é que a vida não dê oportunidade, é que essa pessoa não sabe aproveitar as oportunidades que a vida traz para ela. As pessoas mais antigas, elas tinham um adágio. Elas diziam assim: o cavalo arriado só passa uma vez. Os gregos, aqueles filósofos loucos, eles tinham uma ideia que a oportunidade, ela só tinha cabelo aqui na frente e era careca aqui atrás. Então os gregos ensinavam que quando a oportunidade chega diante de você, ela só tem cabelo aqui à frente, ela não tinha cabelo aqui atrás. Então você tinha que agarrar a oportunidade, porque se você deixasse a oportunidade virar, não tinha mais como segurar. E o grande problema de muita gente é que está desperdiçando a oportunidade. Deus me trouxe aqui para dizer isso para você, que nesse ano de 2016 Deus vai abrir oportunidades para a sua vida. Você vai se apropriar delas e a bênção de Deus vai ser sobre você. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 4, verso 5, ele diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora e aproveitai bem as oportunidades. Vai por mim, meu irmão. Se você quer um 2016 abençoado, se você quer um 2016 de sucesso, aproveite as oportunidades que a vida vai trazer para você. Agora, eu preciso dizer algumas coisas aos irmãos sobre oportunidade. Primeira delas, que toda oportunidade vem acompanhada de risco. Toda vez que uma oportunidade chegar para você, você vai ter que processar o risco da oportunidade. Você vai ter que analisar o risco da oportunidade, porque toda oportunidade tem um risco embutido. Toda oportunidade vem acompanhada de risco. Quando Davi chegou para lutar com Golias, tem irmão que lê a Bíblia e acha que Davi foi chegando no vale do Elá e já foi dizendo: ei, vem cá, e pá, derrubou, corta a cabeça, passou a régua. Não, meu irmão. Davi avaliou o risco da oportunidade. Davi sabia que aquilo era uma oportunidade, mas Davi processou o risco. Davi avaliou o risco. Davi perguntou assim: o que é que o rei vai dar para quem matar esse gigante? Qual é a recompensa que o rei vai dar para quem destruir esse gigante? Sabe o que ele estava fazendo? Avaliando o risco, processando o risco. Agora, quando você vai processar, quando você vai avaliar o risco de uma oportunidade, você tem que ter três coisas bem definidas dentro da sua mente. Você tem que ter três coisas bem definidas dentro de você. A primeira delas é a seguinte: você não pode correr risco por coisas utópicas, coisas inatingíveis, coisas inalcançáveis, coisas irrealizáveis, coisas que estão no campo surreal e não
no campo real. Você não pode correr risco por coisas utópicas. A segunda verdade é que você não pode correr risco por coisas que não valem a pena, coisas que em si mesmas não são imprescindíveis, não são importantes e não são necessárias. Toda vez que você avaliar o risco de uma oportunidade, você tem que fazer aquela regrinha básica do custo-benefício, porque você não pode correr risco por coisas que não valem a pena. E terceiro, toda vez que você for avaliar o risco de uma oportunidade, você tem que analisar nessa oportunidade que você não pode correr risco o tempo todo. Você não pode ficar o tempo todo com a faca entre os dentes. Você não pode ficar o tempo todo no fio da navalha. Você não pode ficar o tempo todo na corda bamba. Mas a grande verdade, e a primeira de algumas que eu quero te dizer, é que se você quer ter um 2016 abençoado, você tem que aproveitar a oportunidade. E quando você trabalha com a oportunidade, primeiro, você tem que saber que toda oportunidade vem acompanhada de risco. A segunda verdade sobre a oportunidade: toda oportunidade depende de atitude. Não adianta ter oportunidade se você não tem atitude. Não adianta a porta abrir se você não passa por ela. Não adianta a oportunidade chegar, meu irmão, se você não se apropria da oportunidade, se você não toma posse da oportunidade. Toda oportunidade depende de atitude. Agora, eu estava lendo esses dias uma reportagem, isso não é chute, é dado científico, que o Brasil, os brasileiros, são um dos povos mais acomodados da face da terra. O brasileiro é um povo mais acomodado, talvez porque a gente viva cantando o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Acomodados. Agora, lá na igreja eu digo o seguinte: a Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia é mais do que um livro de histórias espetaculares. A Bíblia é mais do que um livro de histórias sobrenaturais e extraordinárias. A Bíblia é um livro de princípios. Tudo que está escrito na Bíblia está escrito para produzir em nosso coração uma regra de vida e uma conduta de viver. A Bíblia é um livro de princípios. E um dia Jesus foi ressuscitar Lázaro. E quando Jesus chegou, ele disse assim: tira a pedra. Ora, um Deus que tinha poder de trazer um cara morto de 4 dias em estado de putrefação no túmulo, não tinha poder de tirar a pedra? Jesus podia olhar para aquela pedra e dizer: pedra, saia daí, e a pedra sairia. Mas por que Jesus não fez? Para ensinar um princípio para mim e para você, que aquilo que a gente pode fazer, Deus não vai fazer por nós. Agora, aquilo que nós não podemos fazer, irmãos, Deus vai entrar com providência na nossa causa, e Deus vai agir em nosso favor. Atitude. E nossa igreja tem um irmão, e esse irmão viu um anúncio de emprego, e ele pegou o currículo dele, pôs um terno e foi na empresa para tentar conseguir o emprego. E quando ele entrou, o gerente da empresa, o gerente geral, quando pegou o currículo dele, olhou o currículo dele e falou para ele assim: não, um homem que tem um currículo que o senhor tem, a gente não tem lugar para ele aqui na empresa não. O senhor tem um currículo excelente, a nossa empresa não tem, eu não tenho vaga para um homem que tem um currículo que o senhor tem. Aí o irmão olhou para ele e falou assim: e qual é a vaga que o senhor está tendo aqui? Ele disse assim: eu tenho vaga de vigia. Ele disse: muito obrigado, apertou a mão do cara e saiu. Quando ele saiu porta fora, ele tirou o terno, tirou a gravata, dobrou a manga da camisa e bateu na porta de novo. O camarada gritou assim: pode entrar. Quando ele entrou, o camarada arregalou os olhos assim e disse: o que você veio fazer? Ele disse: eu vim aceitar a vaga de vigia. Ele disse: um homem que tem a coragem e um homem que tem a atitude que o senhor tem, merece um cargo de chefia na minha empresa. E hoje ele é chefe de uma área da empresa lá. Atitude. E nossa igreja tem um rapaz, o irmão dele está aqui comigo. Ele era gerente de uma agência bancária no Garavelo. E um dia, os supervisores, pessoal da prateleira lá de cima do banco, resolveu fazer uma visita e foi na agência dele. Naquele dia, a tia que faz o café não foi trabalhar.
e ele, gerente da agência, chegou, foi lá para a cozinha e fez o café. Muito bem, naquele dia, o pessoal da alta cúpula do banco foi na agência dele. Quando chegou, está conversando com ele, aí falou para ele assim: será que tem um cafezinho para tomar aqui? Ele disse: claro que tem. Foi lá, pegou o café e trouxe. O camarada bebeu e falou para ele: puxa vida, essa moça aqui tem uma mão boa para café, hein? Ele falou assim: não, fui eu que fiz. Mas, você? Ele disse: fui eu. Ele disse: então você tem uma mão boa para café mesmo. Irmãos, passaram alguns meses, teve uma vaga na diretoria do banco. A diretoria do banco se reuniu e eles começaram a dizer: quem é que nós vamos botar aqui? Quem é que nós vamos trazer para ocupar esse lugar? Aquele camarada que era o chefão do negócio, olhou para o pessoal e disse assim: aquele menino do café. Eles disseram: quem? Ele disse: aquele menino do café, lembra? Aquela agência que a gente foi, aquele menino do café. O pessoal disse: é ele, traz ele e bota ele aqui. Está na diretoria do banco hoje. Por causa de um cafezinho, por causa de uma atitude. Por favor, olha para o irmão que está perto de você e fala assim: se um cafezinho fez isso, fala aí, meu irmão. Fala assim: imagine se fosse uma janta, irmão. Deus vai abrir portas para você, você vai ter atitude e a bênção de Deus vai ser com você, meu irmão. Atitude. E terceiro, toda oportunidade tem a ver com ambição. Onde é que você quer chegar? Quais são os seus objetivos na vida? Quais são os seus alvos? O que é que você tem estabelecido para você? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus alvos? Porque se você olha para mim essa noite e diz assim: pastor Edmar, eu não tenho alvos, eu não tenho objetivos, eu não tenho projetos para mim, pessoais, para minha família, eu tenho pena de você, meu irmão. Onde é que você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Quais são os alvos que você tem determinado para você, para a sua casa, para a sua família? Porque se você não sabe para onde você não vai chegar em lugar nenhum. Fizeram uma nova gravação do filme Alice no País das Maravilhas. E nessa nova gravação, a Alice chega assim numa encruzilhada e o coelhinho do relógio vem e fica perto dela. E aí, quando ela olha assim, ela pode ir para lá, ela pode ir para cá, ela está numa encruzilhada. E aí a Alice olha para o coelhinho e diz assim: qual o caminho que eu tomo? Aí o coelhinho diz para ela assim: depende de onde você quer chegar. Aí ela fala assim: qualquer lugar. Aí ele fala: para chegar em qualquer lugar, independe do caminho que você toma. Quais são os seus alvos? Meu irmão, agora escuta uma coisa que eu vou te falar aqui. Eu sei que meu tempo já está acabando. No caminho dos seus projetos, no caminho dos seus alvos, no caminho daquilo que você estabelece para você como projeto de vida, não se engane, os seus inimigos vão se levantar. Os seus inimigos vão se levantar. Não, pastor, não tem inimigo não. Como não tem inimigo? Todo mundo tem inimigo. Quem te falou que você não tem inimigo? Pode ser que você tenha um estilo de vida que você não queira construir inimizades na história ao longo da sua vida, mas isso não significa que você não os tenha. Todo mundo tem inimigo. Davi era um benfeitor a Saul, mas Saul era inimigo de Davi. Davi não era inimigo de Saul não, irmão, mas Saul era inimigo de Davi. A Bíblia diz que por mais de 10 anos, Saul persegue Davi com 3.000 homens dos melhores de Israel. Pelo menos 3 vezes diretamente Saul quis matar Davi. Davi não era inimigo de Saul não, era um benfeitor a Saul, mas Saul era inimigo de Davi. Que história é essa que você não tem inimigo? Todo mundo tem inimigo. E se você não tivesse inimigo, Deus não diria em Êxodo 23 e 22, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários? Se você não tivesse inimigo, o Salmo 23, verso 5 não diria assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos?
Se você não tivesse inimigo, Jesus não diria em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos. Se você não tivesse inimigo, Paulo não diria em Romanos 12,20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Que história é essa que você não tem inimigo? Todo mundo tem inimigo, e às vezes as pessoas são inimigas nossas gratuitamente. Você nunca fez nada para ela, você nunca fez nada para aquele cidadão, para aquela cidadoa, mas é seu inimigo, rapaz. E sabe por que as pessoas são nossas inimigas? Basicamente por 3 motivos. Número 1, ódio, inveja e vingança. Segundo, não estão satisfeitas com o que são, com o que têm e com o que fazem. E já que não podem ser o que você é, ter o que você tem e fazer o que você faz, são inimigas suas. E terceiro, o seu sucesso, irmão, expõe o fracasso de muita gente. O seu sucesso, a bênção de Deus na sua vida, incomoda muita gente. Tem gente que não suporta a bênção e o agir de Deus na sua vida. Não incomoda essa pessoa isso, meu irmão. É aquela história da cobra e do vagalume. O vagalume está correndo da cobra, e a cobra quer pegar, bote aqui, bote lá, bote aqui, bote lá. Aí por fim o vagalume cansou, aí caiu na pedra. Aí a cobra chegou assim e armou o bote. Quando ela armou o bote, o vagalume disse assim: eu sei que a senhora vai me comer, mas antes da senhora me comer, eu posso fazer 3 perguntas para a senhora? A cobra disse assim: em geral não abre essa exceção não, mas eu vou te comer mesmo? Pode fazer. Ele disse: primeiro, eu pertenço à sua cadeia alimentar? A cobra disse: não. Ele disse: segundo, eu fiz algum mal para a senhora? Ela disse: não. Ele disse: terceira, por que a senhora quer me comer então? A cobra disse: porque eu não suporto ver você brilhar. O seu brilho me incomoda, seu brilho me perturba, eu não suporto ver você brilhar. Irmão, tem gente que não suporta a bênção de Deus na sua vida, mas eu sou profeta de Deus para você nessa noite. Não importa se vão se levantar, quanto mais se levantarem contra você, mais Deus vai abrir as janelas dos céus sobre a sua vida, vai te abençoar e vai te dar vitória, meu irmão. Os pregadores hoje pregam e falam assim: você não entendeu o que eu falei, só para o povo dar glória. Ou então eles vão pregando e dizem assim: agora só quem é crente, só quem está vivo é que vai dar glória. Aí fica tentando sugestionar a glória. Eu não vou fazer isso não, mas eu vou dizer uma verdade para você. Gente que quer ver a sua ruína, gente que quer ver a sua derrota, gente que quer ver você mal, vai ficar de queixo caído em 2016 com a bênção e a vitória de Deus sobre a sua vida. Levante sua mão assim, se você pode, por favor, levanta aí, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Num tempo em que ninguém tem, você vai ter. Num tempo em que ninguém cresce, você vai crescer. Num tempo em que ninguém prospera, você vai prosperar. A bênção de Deus na sua vida vai ser tão grande que vai sobrar em nome de Jesus. Sobrar. Segundo, rapidinho eu vou terminar. Se quer ter um 2016 de vitória, além de você aproveitar a oportunidade, selecione os seus relacionamentos. Veja bem com quem você vai andar. Escuta o que eu vou te falar. Grande parte da bênção de Deus na sua vida está ligada às pessoas que você permite caminhar ao seu lado. Selecione os seus relacionamentos. Irmãos, as nossas atitudes são determinadas por 3 coisas: seu estado emocional, a leitura que você faz da vida e a visão que você tem de você mesmo. Isso determina suas atitudes. Agora, a sua maneira de pensar também é determinada por 3 coisas: crenças e valores internalizados em você, através da família, da escola, do meio social que você vive. Número 2,
as impressões que você retira do mundo externo e introjeta na sua alma através dos sentidos naturais, basicamente visão e audição, aquilo que você vê e aquilo que você ouve. E terceiro, o que você aprende no convívio social. É por isso que as duas máximas da psicologia social, e a pastora Neuza está aqui, é psicóloga, eu só vou dizer isso, não vou me atrever mais. As duas máximas da psicologia social são essas. Primeiro, quando eu olho para você, eu me vejo. Quer dizer, quando eu olho para os seus erros, para os seus defeitos, para as suas falhas, eu percebo que eu também sou uma pessoa cheia de erros, cheia de defeitos, cheia de falhas. E a segunda verdade, não existe ser que não seja no outro. Porque a gente só cresce, a gente só amadurece através das relações sociais. Se você prender um cachorro numa sala, depois de 5, 10 anos, você abrir a sala, ele vai dizer, au, au, au. Mas se você prender um ser humano numa sala 5, 10 anos, quando você abrir, é um bicho. Porque a gente só cresce através dos relacionamentos. A gente só desenvolve a nossa personalidade através dos relacionamentos. Agora, escuta o que eu vou te falar. Os nossos relacionamentos nunca são neutros. As pessoas com quem você se relaciona vão te levar para perto de Deus ou vão te afastar dele. As pessoas com quem você se relaciona ou vão produzir na sua vida uma vida de santificação, de santidade, ou vão induzir você ao pecado e ao erro. Porque os nossos relacionamentos nunca são neutros. Tem gente que é acelerador na nossa vida, mas tem gente que é freio de mão. E quando escuta isso, aliás, deixa eu dizer um negócio, pessoas que não querem compromisso com Deus, não precisam da sua companhia, precisam da sua oração. Quando Deus quer te abençoar, Deus coloca uma pessoa no seu caminho. Mas quando o diabo quer te destruir, o diabo também coloca uma pessoa no seu caminho. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte: tem tanta classe de gente que você tem que largar fora, não pode deixar andar com você. Esses dias eu preguei uma mensagem lá no Bueno e eu falei dezenas de pessoas que a gente não deve andar. Mas eu vou dizer só algumas rápidas aqui e termino. Primeiro, não anda com gente mentirosa não, meu irmão. Pessoas mentirosas, tira do seu convívio. Provérbios 19:1 diz assim, é melhor ser pobre do que ser mentiroso. Eu fui pregar numa igreja do interior, e aí me assentei na frente assim, e aí, quer dizer, eu dei o estudo, depois nós fomos almoçar. E aí sentou um irmão perto de mim, todo de branquinho e tal, e ele falou, pastor, o senhor sabe quem eu sou? Eu falei, não tive o prazer. Ele disse, eu sou o chefe do setor de neurocirurgia aqui do hospital da cidade. Eu falei, ô irmão, que prazer, que honra conhecer o senhor. Apertei a mão dele, nós conversamos lá, almoçamos, à noite eu ia pregar. À noite eu vim, pastor Ido, sentei perto do pastor assim. E aí eu olhei para o irmão que estava aqui na frente, e falei, pastor, eu conheci ali o irmão fulano, chefe do setor de neurocirurgia. O pastor disse, quem? Foi o irmão fulano ali, ó, chefe do setor. O pastor disse, quem? Aí, aí olhou para o vice-presidente e falou assim, mais um, ó. Pegou mais um, ó, mais um. E eu fiquei com cara de otário. Fala para quem está perto de você assim, fica longe dessa praga, irmão, porque essa praga pega, né? Segundo, olha aqui, não anda com gente depressiva. Gente que não está bem não quer que você fique bem. Gente que não é feliz não quer que você seja feliz. Gente que não conquista não quer que você conquista. Não anda com gente depressiva não, que de manhã está de um jeito, na hora do almoço está de outro e à tarde já está de outro. Não anda com esse tipo de gente não, meu irmão. E terceiro, não anda com gente negativa. Gente negativa, você chega e diz assim, comprei um carro. Ele diz, é novo? Você diz, é. Ele diz, não vai dar conta de pagar a prestação não. Você chega e diz, comprei um carro. Ele diz, é novo? Você diz, não, é usado. Ele diz, não vai dar conta de pagar a oficina.
Você chega e diz, comprei um carro. Ele diz, o que é, 2.0? Você diz, é. Ele diz, o preço da gasolina, você não vai dar conta de abastecer esse carro não. Você chega e diz, comprei um carro. Ele diz, é 1.000? Você fala, é 1.000. Ele diz, não gasta gasolina, mas também não anda, né? Porque tem gente que é assim, de todo jeito que você faz, não dá. Eu vi na vigília do mar, que eu contei aqui, que um cara estava na fazenda, o fiscal chegou, e disse assim, o que você está dando para esses porcos comerem? O camarada disse assim, a gente dá o que todo mundo dá, a lavagem. A gente faz a comida, come, depois dá a lavagem para os porcos. O fiscal disse, onde já se viu, dá lavagem para porco. Multa de R$1.000. Passou um mês, o fiscal voltou, perguntou, o que vocês estão dando para esses porcos comerem? O cara disse, a gente faz a comida, os porcos comem primeiro. Aí depois o que sobra a gente come. O fiscal de onde já se viu, 35 milhões de brasileiros acordam de manhã, não sabe o que vai comer no almoço, e vocês estão dando comida boa para porco? Multa de R$1.000. Um mês depois vem o fiscal. O que vocês estão dando para esses porcos comerem? O cara disse, a gente não dá nada, a gente dá R$10 para cada um e eles comem aonde eles querem comer. Vai comer onde quiser. Esse ano de 2016, Deus vai colocar pessoas boas no seu caminho, meu irmão. Deus vai te abençoar. Vamos ficar de pé, eu tenho que terminar. Terceiro, nesse ano de 2016, escuta isso, acredite nas promessas de Deus sobre a sua vida. Acredite nas promessas de Deus para você. Existem 3 verdades sobre promessa de Deus. Primeiro, que elas são dadas por etapas. Deus podia vir e cumprir tudo na sua vida? Poderia, mas por que Ele não faz? Primeiro, porque Deus sabe que você não tem estrutura para receber. Então, porque você não tem estrutura, Deus não dá tudo de uma vez, Ele dá por etapas. E segundo, para você valorizar. Porque se Deus te desse tudo sem sacrifício, você não valorizaria. A razão por que muitos pais trabalham anos levantando um patrimônio, morrem, os filhos assumem o patrimônio, dilapidam o patrimônio em pouco tempo, é porque os filhos não sabem quanto que aquele patrimônio custou. Não custou choro, não custou noite sem dormir, então por isso ele dilapida, ele não valoriza. Deus dá as promessas para você por etapas, primeiro porque você não tem estrutura para receber, e segundo, para você valorizar. Uma segunda verdade sobre as promessas de Deus é que toda promessa de Deus na nossa vida tem um tempo. Ela tem a hora certinha de acontecer. Você lembra de José? Deus botou José na casa de Potifar e ensinou José a administrar fartura. Depois Deus tirou José da casa de Potifar e botou ele na prisão do Egito para ensinar José a administrar crise. O tempo que José passou na casa de Potifar e o tempo que José passou na cadeia era um treinamento de Deus. Deus estava treinando ele. E quando Deus botou José no trono do Egito, quando vieram 7 anos de fartura, onde é que ele aprendeu a administrar? Na casa de Potifar. E quando vieram 7 anos de fome, onde é que ele aprendeu a administrar? Quando estava na cadeia. Então não reclama não, meu irmão, não murmura não. Esse tempo aí é um treinamento de Deus para você, para levar você para os lugares altos. E terceiro, toda promessa de Deus vai se cumprir. Deixa eu te dizer um negócio, você não vai morrer sem que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Você pode falar isso para quem está perto de você? Fala, você não vai morrer sem que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Pastor Isa, eu vou orar, mas eu queria só contar isso rapidinho. Eu vou orar. Irmãos, eu fui pregar um dia numa igreja, no interior do estado, e ia ter um batismo. E o pastor disse assim, pastor, o senhor pode ministrar o batismo? Eu dá a palavra? Posso. E eu fui ministrar de manhã. E entre as pessoas que iam batizar, tinha uma senhora, com a capa de batismo, uma jovem senhora. Quando a gente estava ali preparando para o batismo, um homem começou a gritar do lado de fora da igreja. E aquele homem ofendia Deus, agredia Deus, ofendia os irmãos, agredia o pastor. E aquele homem começou a dizer palavras de baixo calão, e ele foi agredindo todo mundo, foi berrando lá fora. E aquela irmã que estava aqui para ser batizada começou a tremer, era o marido dela. Aquele homem tinha dito a ela, se você for para a igreja, eu vou te tirar de lá a socos e pontapés. E ele cumpriu isso.
Ele entrou pela frente da igreja, veio aqui, pegou a irmã pelo colarinho da capa batismal aqui e jogou ela no chão. E começou a arrastar ela pelo corredor. E enquanto ele arrastava, ele chutava ela. Enquanto ele arrastava, ele dava socos assim nela. E foi uma cena tão grotesca que a gente ficou sem ação. Todo mundo que estava na igreja ficou assim, sem saber o que fazer. E foi uma manhã triste para todos nós. E aí teve o batismo. À noite eu preguei, no outro dia eu ia vir embora. Eu estava no hotel, chegou um bilhetinho no hotel. Estava escrito assim: pastor Edmar, não vai embora daqui sem me batizar. Amanhã de manhã eu estarei na igreja e eu quero ser batizado. E eu peguei aquilo, liguei para o pastor e falei: pastor, chegou esse bilhete assim, assim. E aí no outro dia nós fomos para a igreja. Deixa eu correr com a história aqui para orar. Quando nós chegamos na igreja, de manhã aquela irmã chegou. E eu a confrontei, eu disse: a senhora quer ser batizada? Olha o que o seu marido fez ontem aqui na igreja. Ela disse: não, pastor, eu quero ser batizada sim. E aí a pastora tirou a toalha da mesa, enrolou na cabeça dela para que o cabelo não se molhasse e o marido percebesse. E eu desci aquela mulher nas águas do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ela saiu da água assim ainda, ela olhou para mim, apesar da água, mas as lágrimas correndo, ela disse: pastor, agora o senhor pode ir embora. O meu marido não é crente, mas eu tenho certeza que um dia o meu marido vai estar comigo aqui, adorando a Deus e servindo a Jesus comigo nessa igreja. E eu vim embora, irmãos. Depois de vários meses, anos, eu voltei naquela igreja. Quando eu terminei de pregar, eu fui descendo assim pela escadinha do altar. Um homem parou no pé da escada, estendeu a mão para mim e falou assim: a paz do Senhor, pastor. Terninho, gravata, tudo arrumadinho. Eu disse: paz do Senhor, irmão. Ele disse: o senhor lembra de mim? Falei: não. Ele disse: eu sou aquele homem que tirou a minha mulher a chutes e a pontapés e a socos. O senhor lembra no dia do batismo? Pensei: ah, miserável. Eu lembro. Ele resumiu a história, ele contou, vou resumir para você. Ele disse: pastor, naquele dia eu levei minha mulher para casa a chutes, a socos. E quando eu cheguei em casa eu disse: faz uma comida para mim. E ela fez a melhor comida que ela já tinha feito para mim. E quanto mais eu a agredia, mais ela me amava. Quanto mais eu tratava ela mal, mais ela me tratava com carinho. E um dia um amigo meu de serviço disse assim: se você está agredindo ela e ela está te tratando bem, é porque ela está enganando você. É porque ela está traindo você. Eu disse: naquele dia, pastor, eu saí para o serviço e voltei na metade da manhã. Abri a porta e entrei em casa devagarzinho e eu ouvi vozes no meu quarto. E eu pensei comigo: a minha mulher está me traindo mesmo. Eu fui na cozinha, apanhei uma faca e cheguei na porta do meu quarto e fiquei parado para escutar, mas eu percebi que não tinham vozes masculinas. Só a voz da minha esposa eu escutava. Eu disse: quando eu entrei no quarto, a minha esposa estava falando com alguém sim, mas não era com nenhum ser humano. A minha esposa estava de joelhos na beira da cama. E ela estava dizendo: Jesus, salva o meu marido. Jesus, traz o meu marido para a tua casa. Jesus, não leva em conta o que ele está fazendo comigo. Jesus, salva ele. Ele disse: pastor, naquele dia eu percebi que eu não estava agredindo a minha esposa, eu estava agredindo a Jesus. Naquele dia eu percebi que eu não estava perseguindo a minha esposa, eu estava perseguindo a Jesus. Eu entrei, apertei os ombros dela e disse: filha, vai ter culto na sua igreja hoje? Ela disse: vai ter sim. Ele disse: naquela noite, pastor, eu vim aqui na igreja, aceitei Jesus no meu coração, fui batizado nas águas, fui batizado com o Espírito Santo, e hoje sou diácono da igreja, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus não vai deixar você morrer sem que os seus sonhos se realizem, não, meu irmão. Deus não vai deixar. Por favor, pega na mão de quem está perto de você para a gente orar. Eu quero orar com você. Pega na mão aí. Shariandaraba surianda Neiria suriandaraba shirianda efaço nerias. Senhor, nós te louvamos e te adoramos essa noite. Obrigado pela sua palavra, obrigado por esse momento de refrigério diante do Senhor. Obrigado porque o nosso coração tem sido agraciado, porque o orvalho do teu Espírito e da tua palavra tem regado a nossa alma.
Senhor, que possamos sair deste culto hoje na certeza de que vamos experimentar grandes vitórias na sua presença. Que saiamos deste culto hoje na certeza de que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida e que para cada dia de vergonha o Senhor nos dará dupla honra para a glória do teu nome. Obrigado por esta igreja, obrigado pela vida do nosso pastor, obrigado pela sua casa, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te oramos e te agradecemos no precioso nome de Jesus, para a glória de Deus. Dá um abraço em alguém que está perto de você e fala: 2016 será um ano de honra para a sua vida. Pastor.